Stop. Fala, galera! Bem-vindo a mais um GavaCast. E hoje a gente vai falar com quem, vai falar com quem, vai falar com quem. Hoje o papo vai ser reto aqui, papo de treino, tá? A gente vai falar aqui com quem? Com o Caio Sasaki, tá? E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a galera que está iniciando carreira aí como trader. Acho que, enfim, é uma figuraça aí, enfim, o cara já é um velhinho aí do mercado financeiro e acho que vai poder dar uns toques aí para você que quer começar a carreira como trader. A gente está aqui com o Caio, que tem formação em física, não é isso, Caio? É isso aí, cara. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Prazer imenso estar aqui com vocês. E, cara, realmente, eu sou formado em física pela USP, me formei no ano de 2005. Iniciei meus trabalhos no mercado, de fato, em 2006. Antes disso, eu diria que foi só teoria, só estudo, curso, mas operar que é bom, nada. Eu comecei a operar de verdade mesmo em 2006. Daí em diante eu não parei nenhum dia. Entendi. E, enfim, bem, seja bem-vindo. Queria que você falasse aí para a galera que está querendo começar no trade, qual que é a primeira dica que tem para quem está interessado em ganhar dinheiro com esse negócio? Cara, eu acho que o primeiro ponto mais importante, que a maioria das pessoas acho que nem sequer pensam muito sobre isso, né? É saber onde você está se enfiando. Eu acho que tem muito trader novo que ele começa numa atividade que envolve risco, é como se fosse uma atividade empreendedora, portanto envolve muito risco, né? Mas é comum o iniciante ele pressupor muita coisa, tirar muita coisa da cabeça dele sem base nenhuma, né? Uhum. E ele acaba, enfim, às vezes demora ali 6 meses para o cara chegar à conclusão que, poxa, não é para mim, cara, nem sei porque eu vim fazer isso. Sendo que ele poderia ter essa conclusão muito antes de começar a abrir boleta, a operar no mercado e perder dinheiro desnecessariamente. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, é você ter uma ideia de onde você está se enfiando, que tipo de riscos você assume, quanto tempo de fato você demora para ter resultados, essas coisas que as pessoas não se dão muito conta, né? Elas olham ali algum trader já formado, às vezes as redes sociais têm esse papel de amplificar muito o lado bom e não mostrar muito a jornada cheia de espinhos que os caras trilham, e aí o cara olha um trader já formado, profissional, vivendo daquilo e fala, pô, legal, quero ser trader também. Só que ele se esquece que esse cara passou por anos de desenvolvimento para chegar até aquele nível e ele está começando do zero e vai precisar trilhar um certo caminho de desenvolvimento também. Então, é um erro muito comum o cara ele se comparar, ele iniciante, com um trader já avançado. E achar que, cara, assim, ele vai ficar naquele patamar muito rápido. Quando, na verdade, não, né? Você tem, como eu já disse, uma trilha para se chegar até lá. Então, pode falar. Você que é convidado, você manda aqui hoje, pode falar aí. Cara, eu sempre digo que é importante você saber para quem é o trading. Então, é uma atividade de performance, não é igual... Eu digo que qualquer outro trabalho você consegue dublar, né? O que é dublar? Você saiu na quinta-feira, foi aquela noitada legal, encheu a cara, tá de ressaca na sexta e tá indo trabalhar daquele jeito, né? Só de corpo, porque a alma ficou em casa. Então, você tá lá dublando, o cara tá falando com você, você tá, isso aí. Só respondendo de maneira monossilábica, não consegue desenvolver muito bem um diálogo. Você já vi, cara, a técnica do banheiro, né? O cara finge que tá em uma dor de barriga, vai pro banheiro, tira 15 minutos de cochilo. Técnica do banheiro era para fazer trade. Quando eu não tava, eu queria fazer trade no meu trabalho, eu ia pro banheiro para dar, em vez para dar, desculpa falar, em vez de dar aquela cagada, você dava aquela boletada. Mas... Era uma boletada diferente, né? Era uma boletada diferente. Você ia pro banheiro para boletar. Exatamente. Eu já vi cara reservar a sala de reunião, falando que tinha reunião com um cliente, e aí o cara, ele estava, na verdade, pesquisando um carro novo para comprar, então você viu o cara no telefone, ele estava, na verdade, tentando negociar um carro novo. Então, o que eu quero dizer com isso? No trabalho, você consegue fingir que trabalha, e no final do mês,
você tem lá na tua conta o salário, você tem o 13º, vale refeição, você tem férias remuneradas, você tem tudo isso fingindo que trabalha. Não que você não tenha que trabalhar de verdade em alguns momentos, mas o trabalho te permite você ser mediano para medíocre e ainda assim se manter vivo vivendo daquilo. O trading não, cara. Se você fizer isso no trading, não dá para dublar no trading. Lá você tem que O trade, performar. acho que o resultado ali na conta bancária. É, Se você for enganar alguém, você está enganando você próprio, né? exatamente. Não tem somebody love no trading, não, cara. Ou você gera resultado ou você está fora do mercado. Então é importante você entender para quem que é o trading, né? Para o cara que ele quer se acomodar, encostar o burro na sombra e não ter muita dor de cabeça, cara, isso acontece, mas assim, lá para frente na tua carreira, quando você já está mais consistente, já sabe direito o que faz, já tem patrimônio construído, aí eu posso dizer que você dorme tranquilamente. Mas até chegar lá, putz, você tem que ralar bastante, cara. Você toma muito tropeço do mercado, você acha que está descobrindo uma técnica boa, quando você vê, toma uma rasteira e fala, putz, preciso de mais reajuste. Aí você acha que você está descobrindo algo bom, você toma uma rasteira e precisa de reajuste. Então, assim como o empreendedorismo ele é muito voltado para quem tem um perfil específico para aquilo, ou para quem está disposto a correr, eu diria que perfil ninguém tem, você aprende a desenvolver isso na marra. Mas você está disposto, pelo menos, você sabe o que você está encarando, né? Sim. Então, assim, o trading, sobretudo, é para quem sabe o desafio que tem pela frente. O cara que ele acha que vai ser igual um emprego lá com estabilidade, esse vai quebrar a cara, vai se frustrar e vai sair do mercado completamente traumatizado, né? E E. aí, pode falar. Não, eu ia te cortar. Não, termina aí que eu te fazer uma pergunta que acho que está todo mundo querendo saber. O cara quer viver de trade, assim, mas tem um passo anterior. Mas termina o seu raciocínio que eu já te pergunto aí. Claro. Só ia falar, assim, evidenciar, né? Para quem não é o trading, é justamente esse cara que ele não entende que é uma atividade que você precisa passar por uma curva de desenvolvimento, né? É uma atividade onde você precisa criar, desenvolver habilidades. Então, não é igual, mais uma vez, comparando com o mercado de trabalho, onde você entra completamente inexperiente, mas você tem um salário desde o seu primeiro dia e, de certa forma, você é remunerado para aprender. No Sim, trading, não, cara. Além de você não ser remunerado no começo, na verdade, como a tua matéria-prima é dinheiro, você gasta essa matéria-prima para aprender, né? E se isso não for muito bem conduzido, muito bem gerenciado, o seu dinheiro acaba antes que você desenvolva de fato a tua curva de sim, aprendizado. Então, sim. isso é preciso fazer essa articulação de uma maneira bem rigorosa, bem regrada, de maneira inteligente, né? Porque senão ninguém tem dinheiro infinito para sempre. Na maioria dos casos, o cara é incauto, a grana dele acaba antes dele sequer dizer que tentou de verdade, sequer dizer que, putz, eu realmente dei duro aqui e testei minhas habilidades no mercado. O cara ele perde dinheiro antes de sequer desenvolver tais habilidades. Mas vamos lá, o Não, que você ia me perguntar? Pedro, eu quero falar o seguinte, que tem muita gente aqui que deve estar ouvindo a gente, que está querendo, quero queimar minha carteira de trabalho, quero parar de trabalhar. E aí, acho que era a primeira pergunta que eu tinha marcado aqui, que era o seguinte, qual foi o processo de você parar de estudar física e migrar para o mercado financeiro? Como Boa. é que foi assim? Foi uma coisa tranquila? Você já, enfim, você já trabalhava, lecionava, teve que, enfim, e depois você foi lá para o trade. Como é que funcionou essa migração aí? Cara, assim, eu tive uma sorte, de certa forma, que muita gente não teve no mercado, porque eu tive um primo que ele foi operador de pregão Viva Voz, isso lá na década de 90 até final dos anos 2000, quando o Viva Voz morreu e nasceu não, passou a ser somente negociação eletrônica. Através dessa convivência, direta ou indireta, né, com meu primo e os amigos operadores de pregão dele, eu tinha certeza que era possível viver de operações no mercado financeiro. Não, Então, porque eu vi essas pessoas vivendo e não tinha naquele momento nenhuma pessoa querendo me vender um curso ou querendo, vamos dizer assim, me aliciar a trabalhar no mercado financeiro. Então, eu, por interesse próprio, eu queria e eu acreditava naquilo. naquela época nem Hoje, tinha muito, né? Assim, eu sou não dessa tinha. época também. Eu comecei em 2004, 2005. Uhum. Cara, que eu lembro ali, tinha o Fórum do Leandro Stormer, tinha
o Baster, na época, assim, Sim, ele sim. é, Lendo Stormer Buster tinha uns cursos assim meio. gráfico que eu sabia era o Didi e o Márcio Noronha. Para E mim, o Márcio Noronha, isso que eu ia era falar. isso que, para mim, o que eu lembro daquela época era isso, só isso. Não lembro E de os mais cursos nada. institucionais ministrados pela própria Bolsa de Valores. Foi mais ou menos onde eu comecei, inclusive. Uhum. E assim, isso de certa forma é bom, porque se você confia, se você acredita, se você não duvida do teu caminho, você não desvia dele, né? Hoje em dia, o que eu vejo muito é que as pessoas elas conhecem o mercado financeiro através das redes sociais, muitas vezes através de um cara que ele é só um influencer e o cara não sabe até onde ele é um ator pagando de trader, né? Ou ele é um trader vivendo um pouco como influencer, como ator. Então, o cara, ele duvida muito. Então, eu não tive isso. Logo de cara, eu sempre soube dessa possibilidade e sempre persegui. Inclusive, o fato de eu ter cursado física é porque eu achava que a área de exatas ia me favorecer muito no mercado financeiro, então eu falei, vou escolher essa área, já tenho facilidade com o número, vou me formar em física. Inclusive porque existe um mestrado, uma área de pesquisa em física que eles chamam de econofísica. Econofísica, estou sabendo, estou sabendo. E é a área que você usa ali os fenômenos de estudos não lineares da física, mas aplicados à economia. Basicamente, a economia é um fenômeno não linear, né? Cheio de movimentos caóticos, imprevisíveis. E, inclusive, em 2006, quando eu ingressei no mercado, eu estava num mestrado em econofísica. Eu tranquei o mestrado para me dedicar full time ao mercado. Então, assim, durante a minha graduação, eu juntei um pé de meia. Cara, eu juntei um pé de meia porque eu estava consciente que terminando aquilo, eu ia trabalhar no mercado financeiro, nem que fosse de graça, porque eu não estava interessado em ganhar dinheiro no primeiro momento. Claro que o dinheiro era o meu objetivo final, mas eu queria ganhar conhecimento porque eu sabia que esse seria o meu ingrediente principal, minha matéria-prima, para que eu pudesse ganhar dinheiro futuramente. Então, eu tive uma coisa na minha cabeça, desde muito cedo, é que até os meus 30 anos de idade, mais ou menos, eu deveria trabalhar para ganhar conhecimento, ganhar experiência. E que a fase de ganhar dinheiro seria a partir dos meus 30. Uhum. Hoje, se eu tiver que ensinar isso para os meus filhos, vai ser algo mais ou menos nessa linha, mas eu acredito que você consegue antecipar muito essa curva. Você não precisa esperar chegar nos 30 anos para falar, não, agora dá para ganhar dinheiro, dá para fazer isso muito antes. Mas eu botei na minha cabeça que, cara, eu vou aprender. Então, eu gastei muita energia aprendendo. Terminei minha faculdade com 24 anos, então, os próximos 5 anos depois disso, eu aprendi muito. Ganhei dinheiro também, mas não foi o meu foco principal. Eu sempre estava atrás de conhecimento. Então, o meu início, cara, se deu quando eu fui convidado para ingressar dentro de uma mesa de traders que operava no mercado gringo, mercado norte-americano. Eu vi que você operou bastante coisa mundo afora, né? Nasdaq, Sim. NYSE, essa Eu coisa comecei na toda. Nasdaq, um ano depois eu já operava NYSE também, as empresas da NYSE, que é a Bolsa de Nova York. Uhum. É só para o pessoal entender, né? A Nasdaq é basicamente onde ficavam empresas do setor de tecnologia e a NYSE a Bolsa de Nova York são mais empresas tradicionais, Coca-Cola, Ford, GM, GE, Pfizer e por aí vai. E, bom, assim, o meu início ele foi difícil como de qualquer outro trader, né? Mas eu tinha um pé de meia já feito, então eu sabia que eu não precisava tirar dinheiro do meu trabalho. Eu tinha mais de um ano de conta paga guardadinho ali, que eu guardei dando aula, fazendo monitoria, iniciação científica. Eu guardei dinheiro ao longo da faculdade. Uhum. E, e assim, o meu primeiro ano foi um ano basicamente focado em aprendizado. Eu gerei resultados, mas assim, trader é aquela coisa, você dá um passo para frente, uns passos para trás, um passo para frente, uns passos para trás. E outra coisa que facilitou muito para mim é que desde o início, quando eu fui contratado, eu tive acesso a uma orientação, né? Eu tive mentores, podemos dizer assim. Eram meus chefes, eram os gerentes lá do escritório de operação, mas não deixavam de ser mentores. Então, isso facilitou bastante. Eu não posso dizer que eu fiz uma jornada sozinho, né? Sim. Muita gente pergunta quais livros você leu no começo, que cursos que você fez. Eu fiz uns cursos, eu fiz o curso pela Bolsa de Valores, um curso de operador de pregão viva voz e eletrônico.
que inclusive servia para tirar um certificado para você exercer essa profissão, que eu nunca exerci. Chegou a operar, assim, quando eu entrei na bolsa, eu estava terminando eu cheguei lá para ver, ainda tinha um Viva Voz de BMF, eu visitei a bolsa para ver o pessoal ali, mas também já era uma roda bem menor, assim, Sim. não era a mesma coisa que tinha sido. Eu peguei essa fase de transição, né? Eu cheguei a visitar em 2005, eu peguei a época ainda um pouco do fervo ali. Comecei por essa época, como eu não era de São Paulo, né? Enfim, eu não sei porque eu vim para São Paulo em algum momento que o pregão ainda estava aberto, já tinha terminado o pregão de ações normal, de ação normal, e aí eu falei, vamos dar uma olhada, né? Eu fiquei lá do vidrinho lá de cima, mas tinha meia dúzia de gato pingado lá embaixo só, e assim, já era tudo eletrônico, né? Sim. Mas chegou a participar disso? Chegou a fazer trade lá na roda, não? Não, nunca fui operador de pregão. Né? Eu participava indiretamente por causa do meu primo, que ele falava bastante, e eu já tinha ido visitar. Quando eu fiz o curso de formação de operadores de pregão Viva Voz e eletrônico, eu desci lá no pregão como visitante, então eu tive uma noção por cima, assim, né? Eu tive uma convivência quase indireta, vamos dizer. Até porque ao longo dos anos 2000, quando eu fazia faculdade, eu pegava o mesmo ônibus que para voltar para casa que o meu primo pegava e muitas vezes tinha um amigo dele, operador de pregão, que também estava com ele. Entendi. E é uma coisa legal, que o pregão de São Paulo fica no centrão. Então, para lá, a forma mais fácil de se chegar era através de metrô. Então, você encontrava no metrô, assim, desde do cara dono de corretora que é multimilionário e pegava o metrozão, porque era a maneira mais fácil, até o auxiliar de pregão que ganhava ali um salário mínimo suado e tinha que economizar para conseguir comprar a marmita dele. Então, era uma coisa bem curiosa. Assim, o pregão ele unia níveis completamente diferentes de pessoas. Mas, assim, eu não vivi muito disso. Tá? Minha carreira ela se iniciou toda no mercado eletrônico. O primeiro lugar onde atuei em 2006 foi na Nasdaq. Inclusive, o mercado eletrônico como a gente conhece hoje e como não se conhecia no Brasil naquela época. Então, talvez tenha sido aí um outro privilégio que eu tive. Eu comecei a operar já no mercado eletrônico, com as ferramentas que a galera usa hoje aqui no Brasil, no ano de 2006. Entendi. Tanto é que no final de 2007, começo de 2008, eu fui contratado pela Intra Corretora. A Intra foi uma corretora que posteriormente se tornou o Citibank Corretora, ainda naquele ano de 2008. E os caras me contrataram porque eu tinha uma habilidade com o pregão eletrônico que pouca gente tinha. E aí o que eu convivi de pregão eletrônico era me comunicando através da mesa, né, com os caras que estavam lá embaixo no floor negociando. Então, assim, eu não vivi de fato o dia a dia ali do pregão Viva Voz. Né? E diz uma coisa, desde aquela época, assim, que você é especialista em leitura de fluxo, em tape reading. Desde aquela época você já fazia tape reading, já usava o scalp? Sim. Eu nem sabia que chamava tape reading. A gente falava de leitura de fluxo, porque basicamente é isso. Você olha fluxo de negócios e lê o fluxo de negociações. E foi assim que eu aprendi, porque era assim que 100% dos traders ao meu redor atuavam naquela época, né, 2006. Tanto os contatos que eu tinha com os traders do pregão Viva Voz, vale lembrar que naquela época não existia tablet, né? Então o cara, mesmo que ele pudesse ter um software com gráfico, ele não conseguiria, porque não existia um tablet. A tecnologia simplesmente não existia. E de modo geral, os caras não usavam nada de análise gráfica para operar no pregão lá embaixo, não dava nem tempo. Era muito na base de perceber as movimentações de negócio, olhar. Essa é a vantagem de talvez estar no pregão Viva Voz, né? Você sabia pelo nome, fulano de tal opera grande, opera para um banco, opera para uma tesouraria. Então eu sei que quando aquele cara abre a boca, ele carrega o mercado com ele. Então visualmente você já sabia quem eram os caras que movimentavam o mercado. Entendi. E assim, num universo de algumas centenas de operadores, cara, a memória humana ela é muito boa para isso, né? Sei lá, você está na escola, no colégio você já sabia quem era quem na hora do recreio ali, você batia o olho na molecada, você sabia. Então, num pregão Viva Voz não é muito diferente.
E isso não deixa de ser uma leitura de fluxo, né? Porque você sabe quem são os caras que estão negociando. Ou até pela própria intensidade da gritaria, você sabe O que estava o que a acontecendo galera está alguma coisa. negociando. Exatamente. Alguma Tanto é coisa está que acontecendo. quando me colocaram para negociar, tinha um narrador de pregão americano, e óbvio, eu não sabia falar muito bem inglês, e menos ainda na época eu sabia falar os termos técnicos. Mas pela entonação e pela gritaria de fundo, que quando ele narrava, você escutava o pregão de fundo. Uhum. Pela entonação e pela gritaria, você falava, cara, tá rolando alguma coisa. E aí você via o Entendi. preço subindo e você fala, tá rolando alguma coisa, comprador, eu vou comprar junto. Eu vou na onda junto. Então, de certo modo, eu fui introduzido ao universo do fluxo e por muito tempo eu fiquei lá. Assim, Então eu só de era fato. realmente scalp mesmo, assim. Era realmente scalp. Via Então o eu entrava nas movimento, ações. pegava lá 1 bilhão logo de uma vez, já pá, para ganhar 0,3% e tchau. Eu entrava para pegar centavo. Eu entrava numa ação, pegava um centavo e saía. Entrava Sim, numa ação, sim, pegava um centavo. Assim, ela tá subindo. Eu entrava, comprava, saía com um centavo de lucro. Continuava subindo, eu entrava para pegar só um centavo de novo. sim, Só que a sim, diferença é que eu entrava com 20, 30 mil ações de uma vez. Então, assim, sim, cada sim, um sim. centavo era um ganho de $300. Era em dólar ainda, né? Então, eu fazia, sei lá, centenas de trade num único dia desse jeito. E às vezes tomava uma pancada de um centavo também na contramão. Então, minha vida era essa, era entrar para ganhar um centavo ou perder um centavo num trade. E foi assim que eu aprendi a operar. Então, gráfico, num primeiro momento, não fez parte da minha realidade. Isso veio acontecer só quando eu fui para lá dentro da intracorretora, que aí eu conheci um analista que usava bastante gráfico. E a gente sempre diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E o cara mandava muito bem. Ele fazia umas coisas que eu falava, cara, eu lendo o fluxo, eu não consigo enxergar o que esse cara está enxergando. Eu não consigo ver essas questões de tendência, de projeção de preço-alvo. Tem coisa boa aí no que esse cara está falando, então eu vou estudar esse negócio, né? Foi aí que eu comecei a correr atrás, de fato, atrás da parte gráfica. Isso já era meados de 2008, algo lá para perto de 2009. Foi quando eu, de fato, comecei a estudar análise gráfica, análise técnica, procurar entender o que são as figuras de candle, os padrões gráficos, os indicadores técnicos. Então, aliás, foi uma época em que meu repertório técnico explodiu muito, porque até então eu só sabia negociar mercado americano. E a mercado americano não existe ação ON ou ação PN. Para mim era muito confuso na época. Como é que tem uma ELET 3, ELET 6, como é que tem uma empresa que termina com 11, o código? Porque lá fora, cara, eu quero negociar a Microsoft, MFST, né? Eu quero negociar, sei lá, Apple acho que é a APL. Você só digita, eu quero negociar Ford é só a letra F. O GE, pessoal é só escrever GE. os Não tem americanos número, acabaram né? com o long and short bem mais cedo do que assim. É a melhor É, coisa para tu fazer long and short hoje é ter duas empresas da mesma empresa, sabe? Você tem sim, sim, perto de sim. quatro, que tá para acabar aqui também, né? Vale, já teve a Vale 5 aí Caminha, que já. Mas quem for melhorando aí a parte de governança e tudo mais, vai acabar sim. tendo só N no final das contas. Caminha para ser tudo ON, não tem jeito, né, cara? Então, para mim, assim, na época foi um aprendizado grande eu entender como funcionava o mercado acionário brasileiro, como eram as operações a termo, os caras faziam muita operação a termo, o que eram os mercados futuros, o que eram opções. Eu comecei a descobrir o universo dos derivativos, eu comecei a descobrir análise fundamentalista, aprendi a navegar no terminal Bloomberg. Então, assim, foi uma época que, em termos de conhecimento, foi uma alavancagem imensa Sim, para mim. sim, E sim. acho que a partir daí eu comecei de fato a entender o que era mercado financeiro. Porque até então, cara, eu era um cara que sabia negociar muito bem. Entendi, entendi. Aí, quer fazer alguma Ô, pergunta? Ricardo, não, vamos puxar para o segundo bloco. Na Vamos. segunda pergunta da. Essa daqui eu faço porque você já deve saber essa aí, Ricardo. Então eu puxo para mim, como eu sou mais iniciante, aí a gente começa o segundo bloco. Tá Tá bom, vai certo? lá. Ô, Caio, por qual razão o day trade assim fascina tanto os iniciantes? Tem alguma outra variável a não ser a promessa de dinheiro fácil, assim? Porque é um mercado que fascina bastante quando você está iniciando, sabe? Qual seria a sua opinião sobre isso? Cara, o day trade, ele são duas coisas importantes a sinalizar, né? A primeira, acho que com a qual a maioria das pessoas se deparam é o fato de uma propaganda muito forte, muito apelativa, né?
E essa propaganda apelativa está alinhada com um mercado bem aquecido por trás do universo de operações de curto prazo, seja um mercado educacional ou mesmo das próprias instituições com ganhos de taxas diversas. Então, existe hoje um mercado muito aquecido e muita gente interessada em ampliar o universo do público de day trader. O segundo ponto é que o day trade, ele de fato é uma das poucas opções de investimento em que você consegue, em relativamente pouco tempo, viver daquilo, né? Repara, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, você precisa dedicar tempo, é uma formação, é uma faculdade, mas ele é uma modalidade que, de fato, permite você viver daquilo com um tempo relativamente curto. Por que que isso é possível? Porque geralmente operações de day trade são extremamente alavancadas, então com pouco dinheiro você consegue ter relativamente ganhos mais expressivos. Aí os caras falam, pô, mas os investidores de verdade, eles vivem investindo no longo prazo. E é a mais pura verdade, né? Você pega, sei lá, George Soros, Charlie Munger, o próprio Warren Buffett, ou no Brasil, Luiz Barsi, são todos caras que investem em ações e carteiras de longo prazo. Porém, para que isso comece a gerar dividendos a ponto de você conseguir pagar as suas contas, a gente está falando aí de uma carteira que vale alguns milhões de reais. Então, ninguém começa a vida montando uma carteira com alguns milhões de reais e a ponto de falar, não, agora sim, está sobrando dinheiro, pago minhas contas, o lucro da carteira gera renda excedente para eu reinvestir e, putz, eu vivo de mercado. A verdade, a realidade da maioria das pessoas não é essa, né? A realidade é que o cara tem ali 5 mil, 10 mil, 50 mil reais e ele gostaria muito de alguma forma tentar empregar esse dinheiro e obter renda o suficiente para viver de mercado a partir disso. E o day trade, ele permite isso, né? Não vou dizer que com muito pouco dinheiro. Então, as pessoas às vezes vêm me perguntar, pô, com R$ 1.000 eu consigo viver de mercado? Não, você não consegue nem tentar viver de mercado. Com R$ 1.000 é melhor você comprar alguns livros e começar a estudar um pouco sobre o assunto. O melhor investimento que você vai fazer. Mas no mercado você não vai viver disso começando a investir R$ 1.000. Mas pensando em termos de negócio, são raros os negócios que você investe ali, sei lá, R$ 20 mil e consegue obter uma renda. Com R$ 20 mil você não consegue botar um quiosque dentro de um shopping e montar, sei lá, uma filial de uma loja de capinha de celular, por exemplo. Tá? Então, o investimento ele é relativamente baixo para o potencial de retorno que ele oferece. Isso chama muito a atenção. Mas o risco acho que é muito maior também, né? No final das contas. O risco é maior. Acho que a probabilidade da pessoa perder esses 20 mil acho que é enorme. Assim, claro, ela é inversamente proporcional à quantidade de estudo, né? Então, quanto mais você estuda e se prepara, menor a chance de você, de fato, quebrar no mercado fazendo day trade. Que é o que pouca gente faz. Que com essa pergunta, porque assim, no meu dia a dia, quando eu vou explicar mercado para os meus amigos que estão iniciando, é fato. Eu posso explicar dividendos, falar de juros compostos, falar tudo. O que pega o interesse deles é quando eu falo assim, cara, você tem 10 mil, você alavanca ele 30 vezes. Se o mercado aumentar 2%, pô, você ganhou ali 6 mil, fácil, 10 mil, cara, porra, quero entrar nisso. É nessa hora. Eu posso contar qualquer história que Taesa paga tanto de dividendos por ano, que não interessa. O que interessa é a porra da alavancagem. O cara quer pegar R$ 1.000 e operar um mini contrato que vale 25 mil, né? Acho que ninguém olha muito isso. Exatamente, ninguém olha muito isso. Como eu falei, as pessoas são muito atraídas pela questão de... Falando de day trade, a gente acaba caindo no universo dos mini contratos, porque o que o mini contrato ele oferece? Ele exige pouca margem de garantia. Então o cara fala, cara, quer dizer que com 50 conto lá, R$ 50 na corretora, eu consigo operar um contrato que vale $10 mil, né, um contrato de dólar. Putz, então ali é um negócio onde eu ponho pouco dinheiro e ganho muito. É isso que o cara pensa. De quebra, a corretagem é baixa. A corretagem que eu digo, o custo operacional, emolumento, taxa de registro, o IOF, os impostos operacionais, são todos muito baratos. Assim, você entrou, fez uma compra ou fez uma venda, você gastou R$ 2,50, né? Sendo que o menor ticket de $1, por exemplo, eu estou falando de dólar, o menor ticket do mini dólar,
Se você entrou e saiu ganhando o mínimo possível, é R$ 5 que você ganhou com um mini contrato. Quer dizer que eu ganhei R$ 5 e só gastei 2,50 de operação, então isso é lucro, né? Sim. Então, tem muita alavancagem. Os custos operacionais são baratos. Tem muita liquidez. Eu consigo entrar e sair a qualquer preço, a qualquer momento do pregão, né? Não é aquela coisa que, putz, você tem que esperar surgir o momento certo para ter lote negociando. Não. Tem volume negociando o tempo inteiro. Então, assim, é tudo muito atrativo. O acesso é fácil, é tudo muito atrativo. E isso, muitas vezes, gera aquela ilusão de que, cara, eu vou ganhar dinheiro molezinha nesse negócio aqui. É aqui que eu vou encostar meu burro e encontrei a minha árvore de dinheiro para o resto da vida. E o cara não se dá conta. É que volto no primeiro ponto que eu falei. É muito importante você saber onde você está se enfiando. Sim. Porque é Falando importante, nisso, aí eu volto tudo aquilo que eu falei, é importante saber para quem é o trading e para quem não é o trading. Né? falando nisso, assim, aí eu quero uma opinião sua. Qual que são os ativos mais operados ali, ou que você indicaria para quem está começando? Assim, pouco a gente acredita, mas eu nunca operei futuros. Assim, eu falo, cara, não acredito. Enfim, se fez ali na bolsa, não sei o que lá e tal. 15 anos de bolsa, eu nunca boletei. Alguma hora eu vou boletar, mas só pela questão de você poder ficar vendido sem alugar e tudo mais. Aí eu sei que a alavancagem é outra, se passar de um dia para o outro. Mas, enfim, o que me fascina um pouco é um pouco da alavancagem, mas, assim, não é nem de eu ficar alavancado. Como tem muito dinheiro em renda fixa em outros lugares, ou até mesmo algum ativo, poder me alavancar de certa forma. Assim, é um custo mais barato, como você falou, poder passar de um dia para o outro e não ter a complicação de ativo sem ser de futuro, né? Ação ali que você tem que, às vezes, você não tem um aluguel, enfim, se tiver vendido, alguma coisa assim. Sim. Mas assim, eu nunca fui para futuros, talvez sorte, porque se eu tivesse olhado o nível de alavancagem, talvez tivesse me empolgado. Eu não me alavanco muito no B3 mesmo, em mercado de ação à vista. Se eu me alavanquei 10 vezes em algum momento, foi muito. Assim, talvez tenha sido o meu máximo de alavancagem. É óbvio, uma operação que eu vou bem e tal, eu costumo me alavancar assim 2 vezes, 3, assim, no máximo. Mas eu queria saber assim, o pessoal que está começando agora, o que você. Qual ativo você indicaria? Por onde você acha que eles deveriam começar? Eu costumo dizer que você pode ser iniciante em qualquer coisa. Né? Eu fui um iniciante no mercado de ações. E num dado momento eu tive que aprender mercados futuros, porque eu estava numa mesa de operações que atendia operadores de mercado futuros. Então, isso foi, na verdade, uma fase depois quando eu fui para a Interfloat. A Interfloat, na época, era a maior corretora de traders do Brasil, isso era em 2009 já. Eu fui cliente lá, pagava 15 corretagens eu fazia R$ 1.500 corretagem, tinha o CMA, que na época na plataforma, porra, eles davam o CMA gratuitamente, era bacana. Exatamente. E aí lá eu tive que aprender a atuar no mercado futuro. Então, posso dizer que eu fui iniciante em futuros também, porque não era o mercado onde eu costumava atuar, né? Então, assim, você pode ser iniciante em qualquer coisa. Não tem muito caminho mais fácil. Né? É igual tocar instrumento. Qual que é o instrumento mais fácil de tocar? Não tem, cara. Tem gente que vai se dar melhor com percussão, com cordas, com teclas. E o mercado de investimento, especialmente quando a gente fala de trading, algumas pessoas vão se dar melhor com a volatilidade do dólar, mas o dólar é muito alavancado, então alguns não se sentem muito bem, eles vão para um mini índice, que é um futuro, mas menos alavancado que um dólar, e outros não se sentem à vontade com isso, vão para ações. Vem cá, a pergunta que eu faço é a seguinte, que eu vejo um pouco diferente mercado futuro. Assim, o pessoal que está no mercado futuro fica falando de margem, mas eu sei que eu posso perder X. Eu vejo um pouco diferente. Eu não gosto de ver que, tipo, você tem R$ 1.000, você pode perder R$ 1.000 porque a corretora vai te zerar. Eu vejo o inverso. Eu vejo assim, você tem R$ 1.000, estou operando um mini contrato de 20 e poucos, então, para minha cabeça, você está lá. Eu sei que você não vai perder os 20 e pouco porque a corretora vai te zerar antes. Isso, para mim, é claríssimo. Até aí, você pode ir no mercado à vista, colocar um dinheiro e colocar um stop. Seria mais ou menos a mesma coisa. Mas a minha dúvida é a seguinte, será que você falou, talvez não no dólar, porque o dólar é muito alavancado, não sei o que lá. A minha dúvida é, a alavancagem quem faz não é quem está do outro lado? Porque, assim, se eu fosse operar futuros hoje, eu operar um mini contrato, talvez com 10, 15 mil em conta. Então, assim, na minha cabeça, eu estou me alavancando em 2 vezes. Se eu perder todo o meu dinheiro, eu atiro o Ibovespa teria que cair 50%. A alavancagem, ela está lá para você, assim, você pode usar, você não deve usar necessariamente no talo, né?
Pô, Aí a gente começa no talo caiu 1%, já é. Não, 0,1, né? Não, 0,1, porque se alavanca até em no, 1000 vezes, se não me engano, é isso? no talo caiu, sei lá, caiu, Caiu na 0,1 verdade, já era. caiu dois Exatamente. pontos e meio, você zerou. No dólar, 2,5 pontos. 2,5 pontos é 0,05, acho, por cento de Entendi. dólar. Mas assim, a gente está começando a falar um pouco de gestão de risco, né? O que acontece? Eu sou uma pessoa, eu alavanco muito, muito, muito. Só que eu alavanco muito com pouco dinheiro, assim, eu não pego todo 100% do meu capital e alavanco tudo. Na verdade, eu tenho minha distribuição do meu portfólio em diversos ativos, eu tenho ações no Brasil, eu tenho ações nos Estados Unidos, eu tenho alguma coisa em renda fixa, eu tenho alguma coisa em outros tipos de ativos, né, imóvel para alugar, e dentro disso eu reservo um certo capital para deixar no day trade, e que não é segredo para ninguém, eu deixo 20 mil reais na minha conta, né? Sim. E aí eu sei que com esses 20 mil reais, eles não são como uma margem de garantia. Na verdade, eles são um dinheiro para eu poder manejar eventuais perdas no meu dia a dia. E, na verdade, às vezes não é nem 20 mil reais, às vezes eu deixo 10 mil reais, é uma margem de dinheiro que eu deixo, uma gordura financeira que eu deixo para cobrir eventuais perdas. Como é que eu manejo o meu dinheiro de curtíssimo prazo? Esse dinheiro fica lá, toda vez que ele começa a exceder muito esses 20 mil reais, eu sei que está sobrando um dinheiro que eu não vou usar ali, né? E aí eu transbordo isso comprando mais ações, eu saco para pagar conta, enfim. Então, eu costumo deixar aquele dinheiro ali parado e eu trabalho dentro dessa margem financeira o tanto de contratos que eu opero de acordo com a minha performance dos dias mais recentes, que costuma ser uma Provavelmente, média dos vou meus chutar últimos aqui. 15. Vou chutando aqui, provavelmente quando acaba, se um dia acabar esses 20 mil, assim, você fez 30, você vai passar 10, vai continuar com 20 mil. Fez 40, você vai sempre tirando isso. E o dia que esses 20 mil zerar, você vai falar, putz, alguma coisa, sim, foi uma Alguma sequência coisa de muito erros, grave aconteceu. alguma Eu coisa estou preciso fazendo errado, repensar a minha vida. vamos parar um pouco e repensar É, aqui esse trade de curto exatamente. prazo. Exatamente. E assim, é que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos uma maneira muito específica de gerir capital para day trade, que é um capital muito alavancado. Então, não faz sentido, por exemplo, eu falar assim, não, eu coloco 10% do meu capital em risco no day trade. Porque assim, você tem um patrimônio total de 100 mil reais, 10% disso é 10 mil reais. Cara, você tem 1 milhão, é 100 mil reais. E 100 mil reais o mercado nem tem liquidez para absorver uma posição alavancada de 100 mil reais. Sim, Porque, sei vai lá, ser, com 100 mil reais você isso bota ali vezes tranquilamente. mil, né? Vai ser 100 milhões. É. Seria, Então, assim, assim, no talo seriam 100 milhões. é, o seu dinheiro de alocação de longo prazo, ele é extremamente escalável. Então, ali faz sentido falar a linguagem das porcentagens. O seu dinheiro de curto prazo, ele não é escalável. Então, não faz muito sentido você trabalhar ali em termos de porcentagem. E é por isso que eu trabalho uma quantidade ali travada de uns 20 mil reais de manejo para o dia a dia, né? Entendi. É uma maneira muito mais eficiente, ao meu ver, porque assim, cara, se eu quebrar fazendo day trade, eu quebrei perdendo 20 mil reais. Então, Exatamente. assim, 20, Assim, e dependendo dessa linha aí, você já ganhou 40, 50, assim, ok, sim, normal, sim, sim, tá na sim. conta, faz parte do Exatamente, negócio. exatamente. Que eventualmente eu posso até aumentar, se eu quiser tomar mais risco, eu posso aumentar um pouco isso para, sei lá, 40, 50 mil reais. Mas aquilo que eu falei, a partir de 100, 200, 300 mil reais no day trade, é, o- esse dinheiro ele está sendo subaproveitado ali. Sim, Pelo menos eu sim, penso dessa forma, porque o mercado ele não tem mais liquidez para absorver esse montante de dinheiro. E aí que está um dos encantos do day trade. Então, no fim das contas, você não precisa de fato de muito dinheiro. Se tiver muito dinheiro, é até mais negócio você começar a partir para outras frentes do mundo de renda variável, onde você sim, toma menos risco, mas em compensação você tem mais perenidade. E é importante entender que o day trade é uma atividade especulativa e que exige atuação ativa de quem está lá. Em outras palavras, quem faz day trade e depende só de day trade, você não pode se considerar naquele momento a possibilidade de aposentar ou de passar muito tempo longe do mercado, porque você só faz dinheiro quando você está na frente do computador operando, sim. né? Então eu sempre brinco, cara, se você é só day trader, você não se aposenta. Como é que você vai tirar um ano sabático se um dia você quiser? Você não faz isso, só faz isso quem de Ô, fato.
Ô, Caio, é que eu li no seu material, quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer o podcast, né? Que você fala justamente sobre isso, na questão de encontrar o tempo. Que quando, se você ficar fora do mercado, você perde esse pace, né? Esse ritmo que você está falando aí. Então, puxando isso, eu faço a seguinte pergunta: como eu faço para encontrar esse ritmo, esse tempo assim? Nada no mercado existe uma fórmula, é uma questão muito, muito pessoal. Eu falo porque eu vivi na pele muito isso, assim. Quando eu estava bem no mercado, eu não queria deixar de operar porque eu estava indo bem, e quando eu estava indo mal, eu não queria deixar de operar porque eu precisava descobrir uma forma de voltar a performar bem. Então, eu só comecei a ter paz, de fato, no mercado quando eu passei a diversificar as minhas fontes de renda e pensar em investimentos, inclusive em prazos maiores, em ativos que pagam dividendos. E então, a vida começou a ficar mais tranquila, eu comecei a dormir mais em paz, eu não precisava mais matar um leão por dia. Demorou alguns anos para essa ficha cair, para eu começar a juntar dinheiro. Mas assim, hoje, por exemplo, cara, inclusive isso me dá paz, me dá estabilidade emocional para eu seguir operando no day trade sem aquela preocupação de que, cara, eu tenho que tirar dinheiro do mercado porque fim do mês eu tenho conta para pagar. Cara, eu tenho conta para pagar, mas assim, se por algum motivo eu não performar bem no trading, isso às vezes acontece porque o mercado muda de comportamento, porque vem uma crise, aqui no caso a crise me beneficiou bastante, mas vem uma crise que te prejudicou bastante, e aí você vai viver do day trade como se você não está tirando dinheiro dali? No meu caso, não me preocupo muito, porque como eu falei, eu tenho imóveis de aluguel, eu tenho ações no mercado internacional, eu tenho uma carteira de ações já no Brasil. Então, com o tempo, eu construí uma diversificação que hoje torna esse meu viver de mercado algo muito mais perene, algo mais estável, né? Não é mais aquela montanha-russa de emoções e de, putz, como é que vai ser amanhã? Será que amanhã eu consigo bater a meta igual eu bati hoje? Que esse era o fantasma que me perseguia muito. E esse tipo de coisa você Você tira a só pressão, descobre né? na Assim, prática. acho que Pra caramba. isso aí, acho que qualquer pessoa que, enfim, foi aumentando o capital e tal, começa a perceber, fala, pô, você não Uhum. dá para ficar operando ali com aquela arma na cabeça, né? Tipo, Não, eu não dá, sou cara, não obrigado a dá. fazer e tudo mais, sabe? E acaba que o trade fica muito melhor no final das contas, né? A qualidade Sim, melhora também. sim, você opera com uma qualidade melhor, bem melhor, né? Eu até entendo, eu já fui um moleque novo, com pouca grana e precisava fazer aquele dinheiro render. Eu até entendo essa urgência que a maioria das pessoas passa, eu também passei. Mas não tem uma conta fácil. Por um tempo eu tive que operar correndo mais risco, me desgastando muito mais, redobrando minha atenção no mercado. E à medida que os resultados foram aparecendo, eu pude relaxar um pouco mais, operar de maneira menos arriscada, correndo menos riscos, me alavancando menos. Sim. Faz parte. E isso, como eu falei, é muito do dia a dia. Assim, você não tem uma formulinha para eu falar o quanto é ideal você investir, quanto tempo você vai se tornar um trader bom, o que você deve operar, que técnicas você deve usar. Cada uma dessas características, ela vem muito mais de você, porque ela depende de características como tolerância a risco, ambição, quantidade de dinheiro que você tem, paciência, disciplina. São todas características pessoais. E, Então é muito difícil você falar de trading e ignorar a componente sim, principal para o teu sucesso no mercado, que é você. que é você, exatamente. Tem gente que não consegue fazer um day trade, já tem gente que. Eu tenho problema para longo prazo. Até hoje não Uhum. consigo fazer uma carta de longo prazo, mas assim, para mim parece bobo falar isso, mas é uma coisa assim É estúpida, porque perfil, é perfil, perfil, cara. exatamente. É A gente perfil. já tá chegando aqui meio que no final do nosso GavaCast. Eu queria fazer uma pergunta. Existe alguma rotina para quem quer ser um bom trader ali? Enfim, você acredita que tipo, o que a pessoa pode fazer, não só na parte de estudar e tudo mais, mas você acredita que possa existir uma rotina para a pessoa melhorar a performance, alguma coisa do Tem, tipo? tem, tem, tem. Eu acredito. Porque assim, se eu fosse seguir a rotina do Ricardo, eu estaria com o pé na cova igual ele. Então, dá aí outro conselho, porque se for igual ao do Ricardo, tô fora. Muito obrigado. Não quero morrer jovem.
Vamos lá. Assim, eu acredito que o trader ele precisa ter 3 momentos no dia a dia. Ele precisa ter isso em mente, que é um momento que você se dedica a estudar o mercado, né? O que é estudar o mercado? Cara, você abrir o noticiário e entender por que o dólar está caindo, por que essa alta na Selic influenciou isso, por que a galera estava de olho na MP da Eletrobras, por que, enfim, essa questão de vacinação acelerando melhor a economia. Você tem que estudar um pouco, ler os boletins, né, de mercado, tem diversos ali, muitas corretoras mandam, alguns você assina a parte. Isso é você estudar sobre o mercado. Antes do mercado abrir, você olha as cotações internacionais, vê como que estão os índices internacionais, o S&P futuro, o Dow Jones futuro, como, sei lá, a Ásia desempenhou. É importante você se contextualizar. Então, você estuda isso antes do tiroteio começar, né? E aí tem o segundo momento, que é quando o mercado abre. E aí é quando a porradaria come. Você não pode parar essa hora para tentar entender as coisas. Cara, ainda ontem me perguntaram assim, o que você faz se aparece um movimento repentino no mercado? Eu falo, cara, eu tento ler o fluxo, eu tento olhar gráfico, olhar alguma coisa, reagir, tirar algum proveito disso, porque eu sei que nesse momento muita gente se desespera e enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, eu procuro aproveitar o momento e no dia seguinte, no relatório do dia seguinte, ou nos noticiários, nos calls matinais, enfim, você tenta entender o porquê. É mais ou menos assim, você está ali, Copacabana, Réveillon, aquela multidão, rolou uma correria. Cara, você não vai tentar entender o que é a correria. Corre primeiro, garante que você sobrevive ali. No dia seguinte, velho, abre lá o jornal, abre um site da internet e vai tentar entender se foi um tiroteio, se era alguma celebridade que estava passando e atraiu o público, mas assim, não tenta entender na hora que a coisa está acontecendo, Sim. Porque você nem tem ferramental para isso, né? Sim. E aí tem um terceiro momento, que é estudar sobre o mercado. Não é estudar o mercado, é estudar sobre o mercado, que é o quê? É a hora que você vai estudar o que é análise técnica, o que é análise fundamentalista, o que é tape reading, você vai tentar, sei lá, estudar contabilidade para a bolsa, descobrir como é que você paga a DARF, e aí você está estudando sobre o mercado, né? Você consegue escutar o GavaCast também. Escutar o GavaCast é importantíssimo. Boa. Vamos pro Game Lodge? Vamos pro Game Lodge aí? Vamos puxar. Ô, Caio, aqui a gente no nosso podcast, a gente tem um quadro chamado Gain or Loss, que é basicamente a gente vai falar uma palavra, você tem que falar se ela é gain ou se ela é loss. E só, sem dar nenhuma justificativa aparente, é só pra gente conhecer você. Bem, Caio, o papo tá legal, só que se a gente continuar aqui, a gente vai ficar 3 horas pra conversando. Sempre, galera, quem quiser, Caio Sasaki no Instagram, enfim, pelas mídias sociais, tem tudo dele. Quer aprender aí sobre tape reading, enfim, quer aprender sobre trade em geral, não só tape reading, só acessar ali o perfil do Caio. E vamos pro nosso fabuloso e tão famoso, que o pessoal sempre pede, a gente tenta tirar esse negócio do GavaCast, mas todo mundo pede para continuar, que é o nosso Gain or Loss. Vamos lá, Raí. Começa aí, Raí, com o nosso Gain or Loss. Língua japonesa. Loss. Tape reading. Gain. Física quântica. Loss. B3. Gain. Roberto Bolanhos. Gain. Alavancagem. Loss. Dólar. Gain. Nice. Gain. Paulo Guedes. Gain. Opções. Gain. Neymar. Loss. Regina Casé. Loss. Coitada da Regina Casé. Pode puxar, Ricardo. Análise gráfica. Gain. Naruto Uzumaki. Putz, eu tô sentindo uma xenofobia nesse negócio aqui, porque só porque, assim, tu fez umas 3 perguntas aí de coisa japonesa, mas tá tranquilo. Pô, Roberto Bolanhos é o Chave. Eu sei que é o Chave, pô, mas assim, teve outros ali.
A primeira ali foi língua japonesa. Não, é claro, Eu sou um descendente japonês com pouquíssima cultura japonesa, a verdade. Nossa, essa. pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, mas enfim. Não, Raí, ele assina um tipo Netflix de anime. Eu não sei nem qual é o nome. Isso é uma perda de tempo completa. Não, inclusive falo japonês. Agora, se um dia eu vou usar isso, só Deus sabe. Cara, eu tenho uma história interessante. A única coisa que eu aprendi a falar em japonês é Nihongo Akaranai, né? Que é basicamente eu não sei falar japonês. E aí, velho, eu tava uma vez num bar de um hotel lá em São Paulo, um hotel japonês, que é o Nikkei, famoso, por ter uma carta, tinha na época uma carta de saque muito grande, eu tava lá, e óbvio, né, todo lugar muito japonês, ele tem também um karaokê junto, não sei Sim. como os caras conseguem unir um restaurante família com karaokê, sei lá, um boteco com karaokê, tudo tem karaokê. E aí eu tava lá, né, tomando meu saque, e de repente um cara começou a conversar comigo, assim, em japonês. E eu falei para ele, Nihongo Karanai, e o cara riu, porque, tipo assim, como é que você não sabe falar japonês e você fala comigo em japonês e você não sabe falar japonês? Né? E aí exato. O cara, ele continuou conversando comigo e eu com aquela cara de paisagem, poker face total, e aí ele se deu conta que eu realmente não sabia falar japonês e ele começou a falar em inglês comigo. Aí o diálogo fluiu melhor, aí o cara tava me contando que era pós-crise de 2008, né? Que ele fechou os negócios dele, que ele era um japonês naturalizado nos Estados Unidos e que ele resolveu tirar uns dias para curtir o Brasil. Nossa! E ele puxou conversa comigo, ele estava falando de mim, porque eu tenho umas tatuagens, o braço tudo fechado, e ele estava falando da minha tatuagem. E ali eu falei, pronto, cara, sei lá, esse cara é da Yakuza, ele tá me tirando aqui. Já tá achando que o cara é da Yakuza. O Ricardo não é ninguém para falar sobre o meu vício com o Japão. Ele já foi 4 vezes, eu só fui uma. 4 ou 5, sei lá quantas vezes ele já foi. O Ricardo... O que eu faço direito, tu não faz. Então... Vai respondendo aí. A gente pega ali e vai. Adoro o Japão, eu realmente já estive 4 vezes lá. Enfim, galera, estamos terminando esse GavaCast e vou dar agora a palavra aqui para o Caio. Palavras finais aí para quem ouviu a gente até agora. Fica aí com as palavras aí, se quiser dar alguma dica para alguém. Que isso. Muito obrigado, em primeiro lugar, aqui pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí, Ricardo, Raí, foi um prazer passar essa tarde aqui de sabadão, né? Sabadão. O Ricardo falou, né, me procurar nas redes sociais. A verdade é que eu tenho só uma rede social, que é o Instagram. Então, se alguém quiser conversar comigo, todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas para... Em inglês, hein? E olha que é difícil achar japonês que fala inglês. Isso é uma coisa, você achou um cara que falava um japonês lá que falava inglês, isso é outra coisa. Lá no Japão, ninguém fala inglês. Mas, enfim, ó. Lá, pô, cada 10... Nossa, impossível. Nossa, impossível mesmo. Mas assim... você se comunica relativamente bem. Eu já fui até a Tailândia. Japão eu nunca fui. Meu pai morou no Japão durante muitos anos, então eu vivi por tabela muito da cultura japonesa com ele. Mas, por incrível que pareça, as pessoas me perguntam, eu não tenho muita curiosidade de conhecer o Japão, não. Quem sabe um dia, mas não está entre os meus top 10 destinos no momento. Vai assim, com aquele sold out, sold out. Assim, coisa... É um pouco estranho. Desculpa te interromper, deixar as palavras finais com você, Caio. Show de bola. Então é basicamente isso. Ou então a galera me procura dentro do portal do Trader, que é por onde eu costumo fazer as minhas transmissões, as lives diárias. Vocês vão me encontrar lá no portal do Trader. É isso aí. Mais uma vez, obrigadão aí pelo convite, Ricardo. Pô, bacana, legal, cara. Mais vezes, vai ser um prazer participar aqui com vocês. Show de bola. Bem, tu tá, assim, curiosidade, tu não tá em São Paulo, mas tu tá onde aqui no Brasil? Hoje eu estou no interior de São Paulo, Rio Claro, fica a 180 quilômetros de São Paulo, mas eu tenho um apartamento em São Paulo, então vira e mexe eu vou para lá. Quando estiver aqui, me dá um toque para a gente, quando essa vacina sair, me avise para a gente fazer alguma coisa. Combinado. Beleza? Pô, obrigado aí, Caio, Raí, vou te dar um tapa aí, como sempre. Enfim, é isso aí, galera. Por hoje, já sabem, acesse lá os canais do Gava, meu Instagram, @Ricardo Brasil Lopes. Canal no YouTube, Ganhando a Vida Doidado, tá? Vai lá, YouTube/Ganhando a Vida Doidado. Tem o Telegram também lá do Gava. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí saber, de alguma ideia de episódio, tudo mais, vai no meu Instagram, já comenta ali no meu inbox. E por hoje já sabem. Pregão encerrado. Uhul! Uou!